Sejam bem-vindos. Vamos falar de comunicação não violenta, vamos exercitar a CNV, né? O principal, acho que mais importante, deixa eu tirar o óculos, senão fica dando reflexo, não é tanto, né, eu entender o que é, na teoria, a comunicação não violenta, mas o principal mesmo é praticar a CNV na minha vida, na minha rotina, no meu dia a dia. Como eu disse ontem na live, né, na primeira aula da Semana da Comunicação Não Violenta, a CNV é prática, gente. É como pedalar, eu tenho que fazer isso sempre. Não adianta eu, conheço a CNV, entendo o que é CNV, sei o que é CNV e não pratico. Ou no momento, né, de conflito latente, no momento da minha vida que eu mais vou precisar, o que eu faço? Não coloco em prática o aprendizado. Então, é aquele aprendizado morto, né? Porque eu não vou usar. Eu estou usando nessas nossas aulas aqui sobre CNV esse joguinho que chama Grok, que eu já recomendei na aula 1, vou falar de novo dele hoje. Vamos usá-lo novamente hoje. Para quem não esteve na primeira aula, essa primeira aula da comunicação não violenta, ela ficou gravada aqui no Instagram e também subi para o YouTube, tá? Tanto o YouTube Cíntia Roberti Oficial, quanto o YouTube Mindset Comunicação e Treinamentos, da minha empresa, ok? Então, fica o convite para quem quiser assistir a aula de ontem, a aula 1. A aula de ontem eu falei muito da base, né, da CNV, eu fui um pouco mais técnica e falei ainda mais sobre as ferramentas da CNV, ok? Hoje a gente vai praticar um pouquinho mais do que falar. Mesmo assim, eu separei aqui algumas informações que eu considero importantes, porque a gente precisa entender um pouquinho da ferramenta antes de aplicar. Hoje eu vou aplicar com a CNV uma meditação pessoal. Olha que legal, né? A gente tem falado muito, eu tenho utilizado muito a meditação como ferramenta para mim, para minha vida, para o meu dia a dia, né? Sem nenhum cunho aqui de religiosidade, de esoterismo, nada disso, gente. A meditação como técnica, né, de higiene mental, de melhoria pessoal, trazendo mais leveza para a nossa vida, fazendo com que acessemos o nosso inconsciente de uma maneira tranquila, né? Que tenhamos respostas, às vezes, para algumas dúvidas que estão nos incomodando, né? E aí eu trago hoje a meditação pessoal aliada à CNV. E aí eu quero lembrar que amanhã, quinta-feira, às 20 horas, aqui no YouTube Mindset Comunicação e Treinamentos, para quem está no Instagram, corre lá amanhã, ao vivo a gente vai fazer uma meditação. Eu estou fazendo toda quinta-feira com a minha parceira Irineia Camargo, a gente começou semana passada, uma prática de meditação. E amanhã a gente vai fazer a prática de meditação de cura da criança interior. Então, eu já estou convidando vocês, tá? Participar com a gente. Quero também aproveitar esse início de live para falar que lá no M7 AD Cursos a gente tem os mais diversos cursos, inclusive os meus cursos de comunicação, tá? Comunicação Poderosa, que é um curso que eu formatei com várias coisas legais, e o curso básico de oratória. Tá lá, tá bom, gente? Vamos em frente? Quem tiver dúvida sobre comunicação não violenta, quiser trazer alguma experiência, quiser tirar alguma resposta, a hora é agora. Coloca aí nos comentários e dentro da possibilidade eu vou responder para todo mundo. Pessoal do YouTube, eu vou olhar um pouquinho para cima, porque, né, eu estou falando aqui no Instagram. Pessoal do Instagram, às vezes olhar para baixo, porque eu estou falando aqui no YouTube. Ainda não tem aquele estúdio da Rede Globo aqui, então vou me virando como eu posso, tá, pessoal? Mais importante é a mensagem. Gente, eu quero dizer o seguinte. Primeiro, gratidão a quem tirou um tempo para ouvir essa aula. Se você gostar, curte, compartilha, salva, né? E quem não pôde estar comigo agora, aqui em tempo real, a aula está aqui para você também agora, no tempo que você for assistir, tá bom? Gente, vamos então começar? Eu quero reforçar, então, que a CNV, ela é um processo. Ela é um processo. Ela foi desenvolvida pelo psicólogo americano Marshall Rosenberg e ela foi utilizada no mundo todo
para promover a paz, para apaziguar e resolver conflitos. A CNV é uma técnica. Por isso que eu falei, ela é uma habilidade, ela é uma competência. E como ela é tudo isso, eu preciso fazer o quê? Praticar, estudar, me desenvolver através da CNV. Não é uma coisa assim, já sei o que é, pronto, vai ficar fácil. Ontem, na aula 1, dei vários exemplos, porque eu acho que é a partir do exemplo que a gente mais aprende, que a gente mais compreende o uso da CNV na nossa vida, na nossa rotina, tá bom? Por meio da CNV, a gente busca compreender o nosso mundo interno, porque, primeiro, óbvio, quem é a pessoa que eu mais tenho que compreender? Eu. Com quem eu mais tenho que saber me comunicar? Comigo mesma, né? Senão fica muito, assim, complexo, eu não me respeito, eu tenho uma autocrítica super exacerbada, eu vivo ansiosa, eu vivo angustiada, não me ouço, não tenho meus diálogos internos, né? E aí eu quero compreender o outro, acolher o outro, ouvir o outro, não ter violência com o outro no verbal, ou no gestual, ou no postural, né, ou no tom da voz, vai ficar complicado, tá? Se você tem muito pensamento crítico com relação a você mesmo, se você tem uma comunicação violenta com você mesma, com você mesmo, naturalmente você vai acabar se tornando uma pessoa muito apática com o outro ou uma pessoa bastante reativa. Então, tá bom? Vamos nos conhecer, né? Gente, quando eu me comunico melhor, eu vou embasar na CNV 4 elementos, tá? Os elementos da CNV são observar. Eu tenho que estar na postura do observador. Falei muito na aula de ontem. O observador não julga, não critica, não traz aquela fórmula pronta para todo mundo. O observador observa, acolhe. Tenta compreender o que está acontecendo, isento o máximo que ele conseguir do julgamento, tá? A gente sabe que é difícil, é treino, tá? Outro elemento da CNV é os sentimentos. Eu preciso olhar como observadora para aquela situação e analisar quais sentimentos estão envolvidos ali, né? Que sentimento está latente, está gritante, porque a partir do entendimento do sentimento, eu vou para o próximo elemento, que é a necessidade. Então, vamos supor que eu estou numa situação onde as pessoas estão manifestando raiva, muita raiva, muita raiva. Eu tenho que refletir ali como observadora, por que a raiva, né? Que necessidade dessas pessoas não está sendo atendida e que está fazendo com que elas sintam raiva, tá? Então, eu preciso refletir calmamente sobre isso, sem muito estresse. Ó, tô aumentando minha luz aqui, tá ficando melhor, né? Tava com sombra. E aí eu preciso realmente olhar qual necessidade não está sendo atendida dessas pessoas, por que que elas estão manifestando a raiva. E aí eu tenho que estar disposta, se eu sou a conciliadora, se eu sou a mediadora de uma situação de conflito, eu tenho que estar disposta a ouvir os pedidos de todos os envolvidos. Ouvir esses pedidos e mediar as soluções para cada pedido que for feito ali, tá bom? Estou resumindo, gente. Quer entender ainda melhor? Eu sugiro vocês assistirem a aula de ontem, a aula 1. E aí, gente, a CNV trabalha muito a autoempatia. Lembra que eu falei no começo? Se eu não tenho empatia por mim, pelas minhas dores, pelos meus momentos, pelas minhas situações, como é que eu vou ter empatia pelo outro? Né? Então, primeiro lugar, a autoempatia. Depois, ela vai trabalhar com a expressão autêntica. Eu realmente consegui expressar meus sentimentos e minhas necessidades de forma autêntica, né? E aí vou trabalhar com necessidades atendidas ou não atendidas. Isso envolve empatia, gratidão, estratégias. Eu vou trabalhar com pedidos de ação, eu tenho que pedir de uma forma não violenta. Isso vem a partir de um diálogo aberto, sincero, de uma escuta ativa, que é aquela escuta onde eu passivamente deixo o outro se manifestar. E depois, sim, coloco o meu posicionamento, né? Palpites empáticos. O vídeo do Instagram pausou, já volto.
Palpite empático, gente, eu falei muito na aula de ontem, tá? Era um pouquinho, deixa eu tentar voltar aqui o Instagram, tirando do Wi-Fi, porque a gente tá com chuvinha, né? E aí basta chover, pronto, a gente já sabe como que funciona. Então, voltei, tá, pessoal? Tava tirando do Wi-Fi. Então, assim, palpite empático é eu realmente dar a chance do outro, né? Se pronunciar sem que eu fique dando a resposta por ele. Eu falei ontem na aula, dei exemplos de palpite empático, quando eu digo, nossa, eu estou te percebendo um pouco triste hoje. Realmente você está triste? Por que você estaria triste? Eu deixo o outro falar, eu não fico pressionando ou julgando ou querendo dar resposta por ele, tá? E por fim, né, o pedido de conexão é quando eu falo o que eu tenho que dizer, eu manifesto o que eu tenho que manifestar, me comunico e depois eu conecto com o outro para ver que retorno ele me dá do que eu expressei, né? E aí eu posso fazer meu pedido de ação ou antes ou depois do pedido de conexão. Na aula 1 eu dou exemplos, né? E as estratégias para que eu realmente consiga evoluir na minha comunicação. Qual que é o objetivo da CNV? É que eu tenha uma comunicação positiva com as pessoas, que busque sempre uma solução e que evite ao máximo o conflito, ok? Tá bom? Alguém ficou com dúvida? Assiste a aula 1, ela tá muito poderosa, né? Lá eu vou falar um pouquinho mais sobre todo o conteúdo do que é a CNV e como que a CNV atua na vida das pessoas. Hoje a gente vai estar focada, né, no que eu me predispus a fazer aqui, que é falar da meditação pessoal utilizando a CNV, tá bom? Ok? Vamos em frente, então? Gente, eu preciso que vocês façam perguntas ou deixem dúvidas. O legal do que a gente vai praticar agora é que essa meditação pessoal, ela tem o objetivo de que você se conecte com as suas necessidades, tá bom? E desperte para os seus valores através da meditação, usando essa ferramenta que é o Grok, esse joguinho aqui, tá bom? Então vamos lá. Ontem eu falei, o Grok ele tem várias maneiras de você jogar com as cartas de necessidades e de sentimentos, tá bom? Hoje na meditação pessoal, a gente tem que estar confortável, a gente tem que estar num lugar seguro, tranquilo, e nós vamos sortear cartas de necessidade. E nós vamos ficar alguns segundos refletindo sobre essa necessidade, tá bom? De preferência de olho fechado, quem puder, né? E ou olhando num ponto fixo, tá? Que é para poder acessar realmente a informação lá no nosso inconsciente, tá? E a partir dessa reflexão da necessidade, a gente vai pensar assim: essa necessidade diz algo sobre o que é verdadeiro e valioso para mim? Algo que vive num lugar profundo dentro de mim tem a ver com essa necessidade? Então, apesar das necessidades serem intangíveis, o nosso corpo ele vai dar sinais físicos se essa necessidade está ou não sendo atendida. A gente vai ter algum tipo de sensação. E é por meio dessas sensações corporais e dos sentimentos que forem aparecendo que a gente vai entender em quais situações esta nossa necessidade foi atendida ou não foi atendida. E aí a gente vai tentar se conectar, né, com elas, com as situações, observar as sensações e os sentimentos que forem aparecendo. E aí a gente vai buscar nosso lugar de plenitude, tá? Ai, que complexo, Cíntia do céu. Parece, mas na hora que a gente for fazendo, vocês vão ver que delícia, não tem nada de complexo. E é uma prática super gostosa de meditar sobre nossas necessidades, sobre o que elas nos geram na nossa vida, no nosso dia a dia e os sentimentos que elas nos trazem, ok? Tô pegando aqui do Grok, ó. Tenho várias cartas de necessidades, tá bom? Eu vou pegar, gente, eu vou sortear
Porque se eu for escolher, não vai ser justo com vocês, né? Se eu for pedir para vocês escolherem nesse bolão aqui, a gente vai ficar aqui até amanhã. Se partir de vocês alguma coisa na mente de necessidade, pode pôr nos comentários, a gente tenta trabalhar em cima, tá bom? Mas eu vou pegar a primeira aqui, tá? Para a gente começar a nossa meditação. Nossa, que top! Adorei essa necessidade que apareceu aqui, hein? Olha só, YouTube, Instagram, cooperação, necessidade de cooperação. Então, tendo essa carta aqui da necessidade de cooperação, a gente vai meditar em cima dela agora. Então, eu vou pedir que vocês ou fechem os olhos ou fiquem observando um ponto fixo, né, sem ficar se movimentando ou procurando outras coisas no ambiente. Pega um ponto fixo ou fecha o olho, tá bom? E eu vou conduzir vocês através das perguntas com relação a essa carta da cooperação, tá bom? Então vamos lá. Só vou pôr o óculos porque já viu, né? A idade chegou aqui. Então vamos lá, gente. A carta que nós pegamos para nossa meditação pessoal é a carta de necessidade da cooperação. Então, de olhos fechados, respirando calmamente ou olhando num ponto fixo, eu quero que você reflita agora. Essa necessidade de cooperação te diz algo sobre o que é verdadeiro e valioso para você? Algo que vive num lugar profundo dentro de você? Preste atenção, cooperação. Tem algo verdadeiro e valioso para você nessa necessidade? Algo que vive num lugar profundo dentro de você nessa necessidade de cooperação? Pense, reflita sobre isso. Cooperação te traz o quê? Quando você pensa sobre essa palavra, sobre essa sua necessidade de cooperação, o que você sente? Existe em você alguma sensação corporal, física ou algum sentimento brota desta reflexão com relação à cooperação? Como você está se sentindo com relação a isso? Lembre-se de situações nas quais esta sua necessidade de cooperação foi atendida. Conecte-se com esse momento em que essa necessidade de cooperação foi atendida. E quando ela foi atendida, como você se sentiu? Fisicamente e emocionalmente. O que gerou em você quando foi atendida essa tua necessidade de cooperação? E agora que você lembrou desses momentos ou desse momento em que essa tua necessidade de cooperação foi atendida, recebe de novo esse sentimento bom, essa sensação física e descansa nesse lugar de plenitude, onde você teve essa necessidade de cooperação atendida. Como você se sentiu sobre isso? Mais uns minutinhos, refletindo, trazendo dessa necessidade de cooperação tudo que está dentro de você, que às vezes vem de lá da tua infância, da tua adolescência, do teu momento do agora, ou de uma necessidade de cooperação real que você sente agora. Está em você isso agora. Você gostaria que ela fosse atendida nesse momento, no presente. Ok? Focando mais uma vez na palavra cooperação, refletindo e relaxando. Excelente. Para mim vieram coisas, isso porque eu não estava focada numa resposta minha, porque eu estou focada em ajudar vocês no processo de buscar a resposta de vocês. Então, a gente trabalhou com cooperação, né? Eu queria que alguém pudesse comentar
o que sentiu com essa carta, com essa necessidade. Se houve alguma sensação, seja ela física ou seja ela emocional. Quem puder colocar aqui nos comentários, ajuda bastante aqui na nossa dinâmica, tá? E se tiver uma carta em especial, um sentimento que nasceu aí de uma necessidade que você quer que a gente trabalhe, fala. Só vou sortear mais uma e depois a gente vai fazer algumas reflexões. Então, quem quiser compartilhar, por favor, tá bom? Deixei aí a palavrinha no YouTube, na tela, para a gente sempre lembrar que a primeira carta foi cooperação. Para mim veio muito forte, né? Minha necessidade de cooperação ela é muito grande, muito grande. Tenho realmente necessidade que as pessoas cooperem comigo e também gosto muito de trabalhar em cooperação com as pessoas. Isso é uma coisa que está dentro de mim também. Então, acho que justamente por ter esse impulso de ser bastante cooperativa, de gostar, eu cobro muito. Eu cobro muito isso. E nem sempre eu sou não violenta no momento de cobrança. E aí, lembra que ontem a gente explicou como fazer? Quem não participou ontem, eu vou deixar aqui um exemplo de como pedir cooperação para as pessoas de uma forma não violenta, tá bom? Então, vamos lá. Eu vou já explicar. Para que a gente saia, né, do papel de vítima e a gente realmente faça uma mudança positiva através da CNV. Então, vamos lá. Vamos supor que a minha necessidade de cooperação não está sendo atendida. Como é que eu posso me pronunciar, pedir cooperação de uma forma não violenta, tá? Então, eu vou chegar para uma pessoa que eu quero que coopere comigo, seja ela em casa, no trabalho, no relacionamento, e vou dizer assim: olha, eu notei que você não tem cooperado comigo na questão de cuidados. Vamos supor que eu estou falando com meu marido, tá? Não é real, isso é só um exemplo, gente, por favor. Que você não está, né, cooperando comigo nos cuidados com os nossos filhos, né? Isso, assim, é uma observação que eu tenho feito, porque você chega cansado do trabalho, e aí já vai descansar, e eu passei o dia todo com eles, e eu gostaria que à noite, pelo menos, você pudesse cooperar, porque isso faz com que eu me sinta assim muito solitária nessa missão, né? De cuidados com as crianças, com os filhos. Eu me sinto solitária, isso me deixa insegura, isso me deixa cansada, é como eu me sinto, né? E aí vem o pedido de ação, né? Eu gostaria assim de pedir, né, se possível, é um pedido que você possa realmente ser mais colaborativo com relação às crianças, aos nossos filhos. Até porque você é o pai e eu sou a mãe, nós dois temos mesma importância em papéis na vida deles, né? Essa é uma necessidade minha. Eu tenho essa necessidade de cooperação. E aí você faz o pedido de conexão, que é: bom, agora você pode me dizer como você se sente com relação a esse meu pedido. Se fez sentido para você, se te incomoda, se incomoda porque incomoda, se daria para você atender, se sim, se não, por quê. Entenderam, gente? Então, as 4 etapas foram respeitadas aqui. Eu observei, eu fiz meu papel de observadora, dizendo: eu observo que. Não disse você não contribui, você não colabora, não acusei, né? Ou não, e também não entrei no papel de vítima, eu estou sofrendo porque você não me ajuda, né? E também não cheguei já assim, você tem que me ajudar, tem que colaborar. O observador diz: notei, percebi, observei, né? E aí vem meu sentimento, eu disse que eu me sentia solitária, cansada, etc. Expus meu sentimento sem me vitimizar, né? Coloquei de uma forma objetiva. E aí vem o pedido de ação, né? Pedindo para que esta pessoa colabore, mas deixando ela livre para manifestar-se. E é como eu disse na aula de ontem, pode ser que eu ouça um não, e eu vou ter que saber lidar com esse não, ou eu vou ter que conseguir argumentar em cima desse não.
né? Um argumento que não seja ofensivo, que não seja induzindo o outro a fazer só o que eu quero, que é importante para mim. Quer dizer, não é fácil ser não violento na comunicação. E como eu falei ontem, não adianta eu expressar muito bem esse roteiro, mas a minha cara, minha fisionomia estar impositiva, agressiva, meu tom de voz está de cobrança, agressivo, ou estar gritando, ou estar com voz de choro, porque eu não preciso falar como vítima, eu posso agir como vítima. Eu não preciso falar como uma pessoa autoritária, eu posso agir, ter um semblante autoritário, tá? Então a comunicação, ela não é só verbal. A CNV não é só verbal, a CNV é comunicação corporal também. É pelo tom de voz, gestos, porque se eu tiver assim com a mão, eu tô, né, impondo, estou cobrando alguém. Então, olha só, olha como para ter uma filosofia CNV, eu vou até usar essa palavra filosofia, eu preciso me conhecer muito bem. Eu preciso ter inteligência corporal, preciso conhecer como o meu corpo se comunica, eu preciso entender de comunicação em geral. E eu preciso me conhecer muito bem. O autoconhecimento é a chave para eu ter uma atitude não violenta com relação a tudo na minha vida. Por exemplo, buzinar no trânsito o tempo todo. É uma comunicação violenta, sim, né? Ah, mas o outro isso, o outro aquilo. Buzinar no trânsito é quando você vai impedir um acidente, você vai comunicar através da buzina algo que você não vai poder fazer sem buzinar, né? Mas se eu ficar o tempo todo buzinando, eu estou sendo agressivo no trânsito. Isso é uma comunicação violenta. Olha que interessante. Então, eu posso ter uma comunicação não violenta até mesmo no volante, sendo uma pessoa que não utiliza a buzina para ficar advertindo ou reclamando das pessoas no trânsito. Tá dando para compreender? Se estiver dando, põe um joinha aí para mim, tá bom? Para entender que tá tudo bem, que vocês estão entendendo o que eu tô falando, que tá fazendo sentido para vocês, tá bom? E aí, eu tirei mais uma cartinha para a gente fazer a nossa meditação pessoal, tá? Essa carta, gente, uau também para ela. Empatia. Empatia. Tenho falado muito de empatia nos treinamentos que eu dou, porque quando a gente fala de comunicação, a gente fala muito de empatia. Ontem uma pessoa pediu assim, Cíntia, fala do feedback burger, que é uma técnica que eu dou, né, é uma espécie de CNV, né, porque eu vou dar um feedback construtivo para alguém, sem violentar essa pessoa, né? E o feedback burger, o que é? Eu chego primeiro, né? Abrindo a conexão com essa pessoa, então vamos supor que eu tenho que dar um feedback para a Vivi, né? Que está aqui com a gente na live. Ó, Vivi, posso te dar um feedback? Eu fui lá no seu Instagram e não gostei, sabe? Você colocou um post assim, assado, achei que tá feio, ninguém. Complicado, né? A Vivi vai ficar meio, puxa vida, primeiro, né? Oi, bom dia, tudo bem com você, né? Isso serve até, gente, quando a gente manda mensagem no WhatsApp, tá? Por favor, bom dia, tudo bem? Como você está? Tá podendo conversar agora? Te incomodo? Aí você manda. E se a pessoa não puder responder na hora, não tem problema, você tem que ter paciência. A gente está muito naquela aceleração. Uma coisa que tem atrapalhado muito a comunicação não violenta entre as pessoas é essa aceleração global. A gente está sobrecarregado de informação, muito acelerado, o dia inteiro em constante radar ligado, se comunicando com Deus e todo mundo. Então, a gente cria um padrão de comportamento onde a gente faz tudo correndo, que respostas sempre rápidas, tem que ser tudo no automatizado, nem sempre é assim, e nem para todo mundo é assim. Então, aí a gente está falando de empatia, né? Espera aí que pausou de novo aqui o meu Instagram.
Então, eu vou falando aqui com o YouTube enquanto o Instagram não volta. Então, se a gente está falando de empatia, a gente tem que entender, né? Que eu preciso me colocar no lugar do outro. De repente, a gente está falando de empatia, a gente tem que se colocar no lugar do outro, até mesmo nessas comunicações mais instantâneas, como um aplicativo de mensagem. Eu tenho que pensar, será que todo mundo vai estar ali, naquele momento, com a disponibilidade para responder tudo que eu quero na hora que eu quero? Então, a gente tem que começar a exercitar muito a empatia, tá? No ambiente de trabalho, na família. E o que é empatia? É eu realmente me colocar no lugar da outra pessoa. Então, vamos para a nossa meditação pessoal com relação à empatia agora? Uau, hein? Essa vai ser boa. Eu já sei que vai vir algumas coisinhas aqui, com certeza. Para mim, com certeza. Então, vamos lá, gente. Com relação à cartinha da empatia agora, mesmo sistema da outra carta. Eu preciso que vocês relaxem, que vocês foquem num ponto fixo, fechem os olhos e respirem calmamente, tá? Estejam confortáveis. Vamos trabalhar a necessidade da empatia. Fechando os olhos ou descansando o nosso olhar num ponto fixo. Respirando, vamos nos conectar com essa nossa necessidade de empatia. E vamos refletir. Essa necessidade de empatia diz algo sobre o que é verdadeiro e valioso para mim? Essa necessidade diz algo que vive num lugar profundo dentro de mim? A necessidade da empatia diz algo sobre o que é verdadeiro e valioso para mim? Algo que vive num lugar profundo dentro de mim? Apesar de não ser tangível, como eu me sinto com relação a essa necessidade da empatia? Ela está ou não sendo atendida? A minha necessidade da empatia está sendo atendida ou não está sendo atendida? O que eu sinto fisicamente quando eu reflito sobre essa necessidade? O que eu sinto emocionalmente quando eu reflito sobre essa necessidade da empatia? E agora, lá no meu profundo inconsciente, eu vou tentar lembrar situações nas quais esta necessidade da empatia foi atendida. E eu vou me conectar com isso. Eu vou observar meu corpo, vou observar que sentimentos que aparecem. Vou acolher tudo isso, essas sensações, esses sentimentos, e vou descansar nessa plenitude da necessidade da empatia que está sendo atendida. E vou refletir no meu agora. Se nesse meu momento presente, no meu hoje, a necessidade da empatia tem sido atendida. E vou refletir sobre isso. Bom demais, né? Quem dera a gente tivesse esse hábito de refletir sobre nossas necessidades, sobre nossos sentimentos, né? A gente realmente se olhar com esse carinho todo. Entender de repente que eu posso estar numa semana onde eu estou extremamente ansiosa, extremamente agitada, extremamente angustiada, porque de repente uma necessidade não está sendo atendida, por exemplo, de proteção. Estou me sentindo desprotegida. Só sorteei, tá? Só para a gente entender. Olhar para as minhas necessidades através dos meus sentimentos, olhar para os meus sentimentos por meio das minhas necessidades. E quando eu vou exercitando isso comigo, o tempo todo, nessa autoanálise, nesse autoamor, nesse autocuidado, jogando, né, esse holofote para mim, o que vai acontecer nos meus relacionamentos? O que vocês acham? Respondam para mim. Vai melhorar? Será que praticando comigo eu vou conseguir também
ser realmente empático, ter realmente uma comunicação mais saudável com as pessoas que me cercam? Vou conseguir me expressar melhor, vou conseguir expor melhor meus sentimentos e entender melhor os sentimentos e as necessidades do outro? O que vocês acham? Hã? O que vocês acham? Eu tenho certeza que sim. Por isso eu trouxe a Semana da Comunicação Não Violenta como um exercício prático, para que vocês consigam entender como funciona, não simplesmente como teoria. Porque como teoria é muito fácil, gente. Hoje você digita lá no Google e vai vir lá toda uma explicação, milhares de vídeos no YouTube. Não é a teoria. A gente precisa fazer essa conexão com a CNV na prática, no dia a dia da nossa vida, né? E entender, sabe, fazer esse balanço aí. No geral, né? Eu tenho uma comunicação mais violenta ou mais pacífica, pacificadora, de solução, para resolver, para dissolver os mal-entendidos, os conflitos. Eu tô nessa vibe ou eu tô indo muito mais para a comunicação violenta? E eu nem vou entrar aqui no tema, gente, de que comunicar-se de forma violenta você gera um problema que não é só para quem recebe a tua comunicação, seja ela verbal ou não verbal. Você gera a longo prazo problemas de saúde para você. Você nem vai saber que foi por causa disso, né? Mas toda vez que eu me exalto, toda vez que eu coloco para fora sentimentos mal resolvidos, necessidades que não são acolhidas, eu vou meio que me envenenando fisicamente também. Eu posso ter insônia, posso ter dores de cabeça, posso ter dores crônicas, dor no corpo, posso ter gastrite. E a lista é grande, vai embora, tá? Então, o corpo fala. Tem um livro maravilhoso, O Corpo Fala. O nosso corpo manifesta aquilo que não está legal na nossa vida. Então, eu espero ter ajudado tanto com a aula de ontem, que onde eu explico e dou exemplo de como se comunicar de forma mais pacífica, não violenta, e com a aula de hoje, onde a gente meditou através da ferramenta do CNV, observando nossas necessidades. Pratiquem. Essa é a mensagem que eu quero deixar, da prática. E para a aula de amanhã, lembrando que a gente está na Semana da Comunicação Não Violenta, eu tenho mais 2 aulas com vocês, né? Então, lembrando que é na aula de amanhã, eu vou fazer a autoempatia. Lembra que eu falei no começo da aula de hoje? Antes de eu ter empatia, eu preciso ter a autoempatia, né? Eu vou até ler o objetivo do que a gente vai trabalhar amanhã. Se vocês gostaram da aula de hoje, curta, compartilhe, salve. Lembrando que ela vai ficar gravada no Instagram e no YouTube, né? Então, aproveita para recapitular os conteúdos, tanto da aula de ontem como da de hoje, tá? Amanhã a gente vai trabalhar, através da autoempatia, a obter clareza sobre algo que incomoda ao identificar sentimentos e necessidades no nosso mundo interno. Uau, amanhã vai ser top, vai ser muito bom. Se hoje a gente eu pelo menos, fiquei bem levinha depois das 2 reflexões, imagina amanhã que a gente vai trazer à mente uma situação atual ou antiga, em que a gente está sentindo ou sentiu desconforto, estresse ou conflito, e que a gente está querendo tornar essa experiência interna muito mais tranquila, muito mais clara, muito mais confortável. Amanhã é o dia, gente, não percam. Ah, mas esse horário é difícil, não tem problema. A live fica gravada. Não dá para participar ao vivo, não tem problema. Participa depois, faça depois, apreenda depois. Não tem erro, não tem problema, tá bom? Gente, hoje era isso que eu queria trazer de conteúdo, lembrando sempre vocês das etapas da CNV. Observação, né? Deixa eu ver aqui, peraí, que eu tenho que pôr aqui no YouTube. Observação, sentimento, pedido de ação, necessidade e pedido de conexão.
Eu tenho que trabalhar esses elementos na minha fala, no meu verbal e no meu não verbal, tá? Porque não adianta eu falar A e meu rosto dizer B. Eu falar B e meu corpo manifestar C, né? Tem que estar condizente. E lembrando também que não é uma coisa do dia para a noite. Não é do dia para a noite. CNV é prática, é persistência, é constância. Eu tenho que exercitar em mim essa dinâmica de me tornar uma pessoa que consegue transmitir, comunicar, expressar as coisas de uma maneira o mais pacífica possível, né? É uma comunicação que você vai desenvolvendo como uma habilidade, uma competência, realmente, é uma competência se comunicar sem violência. É uma competência, gente. Tem que ser desenvolvida, tem que ser praticada. A gente tem que ser persistente nessa busca. Não é da noite para o dia. E não é assim, aprendi, plim, nunca mais vou ser violento na minha comunicação. Não é isso também. Mas aí entra a CNV na hora de reconhecer também, quando descamba, às vezes, para violência na comunicação, reconhecer, né? E, através da CNV, se retratar, pedir desculpa, etc. e tudo mais, né? Não é bom? O bom de ser humano é que o humano nem sempre é perfeito, mas ele pode se aprimorar, ele pode melhorar. Por isso que eu sou apaixonada pelo desenvolvimento humano. A gente pode se desenvolver constantemente. Só uma questão de decisão. Eu decido entrar nesse caminho do autodesenvolvimento e eu não consigo mais ignorar quando eu falho, me fazer de besta quando eu estou sendo violenta com alguém. Eu vou sempre ter aquele alto puxãozinho de orelha e vou voltar e vou começar a praticar novamente tudo que é importante para mim. Obrigada, Néia. Obrigada quem está aqui na live, Selma, tanta gente maravilhosa que participou, tá bom? Gostaram? Fez sentido? Chegou depois? A live vai ficar gravada. Também está lá no YouTube, está aqui no YouTube, o pessoal do YouTube está comigo ao vivo. Então, tudo bem, acesse conteúdo tanto da aula 1 quanto dessa aula 2. E amanhã, na aula 3, gente, autoempatia através da CNV. Eu tô louca para essa aula chegar, porque vai ser muito lindo, muito bonito, tá bom? Gente, gratidão. Ficou com dúvida? Quer entender melhor sobre CNV, sobre processo de comunicação, sobre oratória, etc., tudo que tem a ver com o tema ou de autodesenvolvimento, me chama no direct, me chama no Messenger, manda mensagem nos meus canais, @CintiaRobertoOficial, @Mindset Comunique, estou à disposição de vocês. Lembrando que lá no M7 EAD Cursos a gente tem nosso curso de oratória de comunicação poderosa e também o curso de autodesenvolvimento, só para mulheres, tá bom? Então vamos em frente, a CNV é maravilhosa, né? Você vai amar. Acompanhe a aula 1, aula 2, aula 3, aula 4, que a gente tem muito conteúdo legal de CNV, dá para trabalhar muito. Lembrando que eu trabalhei aqui, ó, com esse querido Grok, que é um jogo fantástico, que eu recomendo que vocês tenham em casa, que vocês tenham no trabalho, porque, gente, dá para trabalhar CNV em qualquer lugar, ok? Tá bom? Gratidão, a gente se vê amanhã, nesse mesmo horário, onde a gente vai trabalhar autoempatia, tá bom? Se gostou, curte, compartilha, salva. Beijo, até amanhã, gente! YouTube, beijo no coração de vocês. Foi muito bom. A gente se vê também amanhã na aula 3. Estou esperando vocês na aula 3. Um abraço.